eu pedi força. E Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria. E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem. E Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor. E Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. Com o tempo, compreendi que Deus não nos dá exatamente o que pedimos, mas sim o que precisamos para nos tornarmos mais fortes, mais sábios